Sabe quando a gente olha para alguém e pensa como é que essa pessoa se desviou tanto do caminho sem nem perceber? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que tenta explicar exatamente isso, a tal da consciência cauterizada. Vamos ver como os valores do mundo podem bem devagarinho se infiltrar na vida espiritual e o que isso significa na prática. Para a gente entender bem esse processo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é essa consciência cauterizada. Depois, vamos identificar os sinais de alerta, como a hipocrisia. Em seguida, vamos analisar um exemplo muito forte na história do rei Davi. E, por fim, vamos conversar sobre qual é o desafio para uma verdadeira transformação. Então vamos lá. O que exatamente quer dizer ter uma consciência cauterizada? Esse termo não surgiu do nada. Ele vem direto das Escrituras e descreve uma condição espiritual bem específica e, olha, bem perigosa. Pensa assim. É como se o nosso alarme interno, aquele que apita quando algo está errado, simplesmente parasse de funcionar. Como se ele tivesse sido queimado, sabe? Silenciado. O sensor moral entra em curto-circuito e não avisa mais do perigo. E aqui mora um perigo gigantesco. A pessoa começa a criar uma moralidade própria onde o que vale é o sentimento. Ah, se eu não sinto culpa, então tá tudo bem. Mas o ponto que a fonte levanta é que a nossa bússola moral não deveria ser a nossa intuição, e sim as Escrituras. Em outras palavras, a ausência de culpa não significa de jeito nenhum a ausência de erro. Tá, a gente entendeu o conceito. Mas como é que isso aparece no dia a dia? Existem sintomas bem claros que a gente pode identificar. Vamos dar uma olhada em 2 dos sinais mais reveladores. O primeiro sintoma, e talvez o mais chocante, é uma inversão completa de valores. O que é objetivamente errado passa a ser defendido e até celebrado como se fosse certo. E o que é bom, o que é correto, passa a ser visto como algo ruim, retrógrado. É uma distorção total da realidade moral. O segundo sinal é uma hipocrisia, assim, profunda. A pessoa começa a pregar um padrão para os outros que ela mesma não segue nem de longe. Existe um abismo entre o discurso e a prática, o que revela uma cegueira completa para os próprios erros. E para a gente entender a profundidade que esse problema pode atingir, não existe exemplo melhor do que a história do rei Davi. Um homem que, mesmo sendo considerado segundo o coração de Deus, caiu numa perigosa cegueira espiritual. Olha que coisa impressionante. Davi cometeu adultério e assassinato, pecados gravíssimos. E mesmo assim a consciência dele estava tão quieta, tão silenciada, que ele continuou governando, adorando e vivendo a vida, totalmente cego para a própria condição espiritual. Aí Deus envia o profeta Natã, e ele usa uma estratégia genial. Em vez de acusar o rei de cara, ele conta uma história. Uma parábola feita sob medida para driblar as defesas de Davi e falar direto com o senso de justiça dele, que curiosamente ainda funcionava para os outros. A reação de Davi é inacreditável. Ele fica furioso, indignado. Ele, que tinha feito algo infinitamente pior, pronuncia uma sentença de morte para o homem da história. A ironia aqui é simplesmente gritante. E aí vem o checkmate. Natã olha nos olhos de Davi e diz: "Esse homem é você." Naquele momento, a bolha de auto-engano estoura de uma forma devastadora. A verdade o confronta de um jeito que ele não podia mais ignorar. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode? Como um rei, numa situação moralmente terrível, conseguiu ficar tão revoltado com o erro de outra pessoa sem ter moral nenhuma para julgar? Pois é, esse é o retrato clássico de uma consciência cauterizada. A pessoa vê um cisco no olho do outro, mas ignora a viga de construção que está no próprio olho. Ok, o problema é sério, a gente já viu. Se o perigo é se conformar com os padrões do mundo, então, qual é o antídoto? Qual é o caminho para sair disso? A solução que as Escrituras apontam não é simplesmente uma mudança de comportamento, um se esforçar mais. É algo muito mais fundamental, uma transformação completa da maneira de pensar. A mudança precisa vir de dentro para fora. Ou seja, a ideia é rejeitar essa noção de que cada um pode definir a sua própria verdade, de que tudo é relativo, e em vez disso, adotar um padrão superior, um padrão absoluto para o que é certo e o que é errado. No fim das contas, a grande proteção contra uma consciência corrompida é buscar o que a Bíblia chama de a mente de Cristo. Não é só sobre evitar o erro, mas sobre alinhar ativamente todo o nosso pensamento a um padrão divino. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Será que o nosso pensamento está sendo conformado pelo mundo à nossa volta, ou ele está sendo, de fato, renovado? A resposta para essa pergunta, ela define tudo.